na sua propriedade para georreferenciar seu apiário. Porque com o georreferenciamento do apiário, é possível que o Estado tenha noção de quantas colmeias tem dentro da nossa região, do nosso espaço territorial, e desenvolver políticas públicas e projetos com base nesses dados, certo? E Felipe está à disposição. Sobre as espécies botânicas, eu trouxe aqui algumas espécies em que a gente sempre tem em nosso apiário, na nossa terra, no nosso terreno, né? O primeiro exemplo que eu tenho, que eu trago aqui, são as espécies arbóreas. Eu apresento a jurema preta, o cajueiro e a catingueira. Tem muita gente que fala que a abelha não visita a catingueira, mas ela visita sim, viu gente? É porque ela vai no horário um pouco cedo. Então, geralmente a gente não costuma ver, a gente só costuma ver as espécies que são visitadas nos horários mais quentes, que é o horário que a gente está voltando. Tem uma também que ela visita muito, é o angico. O angico, realmente. O meu apiário mesmo é debaixo da banda de angico. De angico. É muito bom, pessoal. O problema maior é muito perto do pessoal que usa veneno. A outra espécie é o cajueiro, e aqui eu trago um exemplo de uma frutífera, né, que muitas pessoas, aqui para um lado mais indo para a Sertânia, não tem tantas pessoas que cultivam cajueiro, mas já do lado voltando, como por exemplo lá na Serra do Sabá, tem uma área que tem um cajueiro silvestre e tem vários pés de cajueiro que supre a demanda das abelhas, certo? E o outro é a jurema preta, como eu já fui mencionada. A jurema preta, ela tem dupla aptidão. Ela é rica em produção de pólen e ela também fornece a resina. Vou esperar o pessoal sair. Então, transformabilidade. E tem também a jurema preta, que ela tem dupla aptidão. Ela tanto produz pólen, como ela também produz a resina, que é utilizada na produção de própolis. Que, inclusive, boa parte do própolis produzido lá em Alfa Sodere é da jurema preta, certo? Então, quem bem sabe, quem bem tem entendimento, sempre procura instalar suas colmeias em uma área que tenha jurema preta. Porque você vai conseguir produzir tanto pólen, que vai produzir mel, como também própolis para vender, como a Fabiana mencionou, a R$400 aí, a 100 gramas, né, Fabiana? Ô Tainá, eu estou verificando lá a minha área, ela é uma área de jurema preta, eu vou dar uma raleada mais um pouquinho e eu queria fazer meu apiário nessa área de jurema preta. Alguma questão com relação a isso, eu posso aproveitar uma sombra e manter meu apiário embaixo dessas árvores, ou tem que estar totalmente limpo o local do apiário? Mas daqui que eu vou mostrar, acho que tem uma foto de um apiário, mas assim, a área das colmeias, onde está localizada as colmeias, tem que ser limpa, não pode ter planta. Por quê? Principalmente, inclusive, as espécies que são as arbustivas, né? E as herbáceas. Porque quando a gente tem planta aqui ao redor, a planta, geralmente ela cresce e toca a colmeia, né? Ela começa a encostar na colmeia conforme ela vai crescendo. Então, o que é que ela vai favorecer? Pragas, como por exemplo, acesso a formigas, a insetos, a besouros. Então, quando a gente limpa, a gente consegue evitar, diminuir o acesso de insetos às colmeias. E também facilita o manejo, né? Porque se a gente está numa área em que tem, por exemplo, muita planta que está sujo, a gente não vai conseguir se apoiar, colocar o fumigador ou até mesmo tirar a colmeia para fazer algum manejo. Então, a área da colmeia tem que estar limpa, mas vamos passar 50 metros da colmeia até a área limpa e o resto o senhor pode deixar com as espécies herbáceas, porque é para capítulo também, certo? Sobre as espécies arbustivas, eu trouxe alguns exemplos, como por exemplo, capa-bode, pinhão e mangeleiro. Por quê? São espécies que a gente tem em nossa propriedade, inclusive o capa-bode, eu sempre observo aqui em quase todas as regiões que eu estou, e ele também é muito rico em fome e néctar, ele é muito bom. Ele consegue levantar o chão. Você pode observar que às vezes quando começa a receber chuvas, não levanta as floradas das espécies de porco arbustiva, mas as rasteiras elas vão deflorar e é essa florada que vai atender a demanda das abelhas, fazer com que a rainha produza cria e eles passam a mão de fora dentro da cultura, certo? É o mesmo jeito da abelha do. Outra espécie é o pinhão. Pinhão, aqui eu observo que tem, mas a região mais rica de
mas tem muito pinhão e consegue produzir bem só com pinhão, certo? Outra espécie é o meleiro, o velame. Essas espécies são muito boas e produzem um mel bem clarinho, um mel bem suave, que boa parte do pessoal, dos clientes que vão procurar sempre quer mais um mel claro. Pelo menos os meus, eles optam pelo mel claro. É todo escuro, mas tem um clarinho que quando a gente faz as primeiras coletas de mel dentro do apiário no início das chuvas, é um mel claro, então é um mel colorado no gameleiro e no velame. Pela coloração, a gente que é apicultor que já tem prática, a gente consegue decifrar qual florado é aquele mel, certo? Em relação às herbáceas, eu trouxe aqui os exemplos da malva, do pega-pinto e da malícia, que também são espécies que estão em grande quantidade dentro da nossa propriedade. Tem muita agricultor que quando vai instalar apiário que não tem conhecimento em relação à pasta apícola, e a primeira coisa que ele faz é limpar tudo dessa parte de espécies rasteiras. Então o que é que acontece? Você já está tirando parte do seu pasta apícola que poderia ajudar, consequentemente, na sua produção de mel, certo? Algumas características. Sobre a abelha, sempre tem muitas perguntas em relação a quantas rainhas eu tenho no caixa. O que é o zangão? Muita gente acha que o zangão é a rainha, né? E quando a gente tá numa caixa, tá cheia de zangão, o pessoal diz, rainha, começa aquela loucura, só que a gente só tem uma única rainha dentro da caixa. Quando tem duas, uma sempre morre porque elas disputam o território, elas brigam até morrer e só fica a rainha, uma, certo? As operárias são as que a gente mais tem contato, que é a que a gente sempre vê, né, que é as que estão trabalhando, levando pólen, néctar e água para a colmeia. E o zangão, que é o macho da casca, né, que é o que cruza com a abelha, ele só vive para isso. Ele só nasce, cresce, cruza e já morre. Não, obrigada. O zangão, quando a rainha faz o voo nupcial, ele faz o voo, ele cruza com a rainha e ele já cai morto. Por quê? Porque quando ele cruza com a rainha, parte do seu aparelho reprodutivo quebra. Então, com isso, ele já morre, certo? Ele só vive para procriar. E a rainha também. Tem pesquisas que dizem que uma rainha ela põe em torno de 1.500 a 3.000 ovos por dia dentro de uma colmeia. Ou seja, ela é altamente produtiva, certo? Sobre instalações, quando você for instalar um apiário, você tem que seguir alguns critérios. O primeiro seria a escolha do local ideal. Não é qualquer local que eu vou instalar um apiário. Tenho que escolher uma área nivelada, tenho que escolher uma área que tenha pasta apícola e que eu possa chegar facilmente naquela área, certo? O acesso ao apiário tem que ser um acesso que chegue carro, moto, carroça, para que eu possa transportar as colmeias, melgueiras, sem ter muitas dificuldades, porque se você faz um apiário em uma área de difícil acesso, raramente você vai fazer visita, então vai ser um apiário que vai ser negligenciado. Então por isso que tem que se pensar no acesso facilitado, certo? Distanciamento de segurança. Existe o distanciamento de casas, estradas, propriedades, certo? O de propriedades é de 300 a 500 metros e de estrada é de 500 metros, ok? Dimensionamento e planejamento. Aqui nessa foto desse apiário você pode ver que está limpo, as colmeias têm um distanciamento que o ideal é de 3 a 5 metros, certo? A área tem uma vegetação, uma sombra, que a gente vê que está 50% meio sol, meio sombra, certo? Dimensionamento e planejamento que eu falei e disponibilidade de água. Uma coisa, a água, ela tem que chegar primeiro que as próprias abelhas dentro do apiário. Ou seja, se eu for transportar minhas colmeias para o apiário amanhã, hoje a minha água já tem que estar lá dentro, em uma distância mínima de 50 metros. Não pode ser muito distante, porque a abelha se desgasta muito para ir coletar a água, voltar para a caixa, para atender às necessidades biológicas dela lá dentro. Então a gente dá uma facilitada colocando água dentro do apiário para facilitar esse serviço, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre a colmeia. Eu estou acelerando um pouco porque eu acredito que o seu Roberto e o seu Chico tem algumas coisas a mais para falar, então eu não vou tomar muito tempo. Mas eu vou apresentar as colmeias a vocês, para que vocês conheçam e entendam sobre o que é uma colmeia. E quem quiser também essa apresentação mais explicada ou falar comigo, é só falar comigo que a gente agenda um atendimento, certo? Mas hoje vai ser bem acelerado. Eu sei
que acho que eu vou ficar no meio, né? Pode ficar virada para cá, porque eu não faço. Obrigada. Então, esse aqui é o conjunto de colmeia, né? Uma colmeia. Eu sei que muitas pessoas, quando vêm falar numa colmeia, ficavam se pensando como seria essa colmeia, a organização, a padronização. Existem vários tipos de colmeias, umas são padrão e outras não. Sempre quando eu oriento a compra de uma colmeia, eu passo o contato de algum vendedor de colmeia, eu só passo de vendedor que vende colmeia padrão. Por quê? A colmeia tem que ser respeitada cada espaço dentro dela, porque se for qualquer colmeia que não tem espaço e não respeita o padrão, as abelhas vão morrer facilmente durante o manejo. E até a gente pode até, consequentemente, matar a abelha rainha. Essa colmeia aqui é de Cláudio. Foi o senhor? Não. Foi Cláudio que vendeu. Eu conheço Essa aí não tem um próprio não? Não, não tem coletor. Essa daqui é só a melgueira completa. Eu acho que é do seu Chico. Isso aqui é a tampa, certo? Tem outra tampa também que o pessoal vende, que é uma tampa interna. Mas ele vem. Se você vem, se pedir, ele vem com o coletor. Ele vende um conjunto com duas. Vem uma melgueira assim e uma com coletor, certo? Tem uma tampa também que o pessoal chama de tampa interna. Essa tampa, ela é mais fina, fica aqui acima da caixa. Segundo uma pesquisa do professor Afonso Alderi, só o uso dessa tampa interna, dessa mais a outra, aumenta cerca de 40% a produção de mel, certo? Esses aqui são os quadros. Dentro da melgueira, que é essa parte aqui de cima, ó, gente, que é solta, certo? Tem 10 quadros. E dentro do ninho também tem 10 quadros. Tem alguns apicultores que orientam, que usam colmeias com 9 quadros, mas foge do padrão. O cara que estudou e criou essa colmeia chama-se Lohane Langstroth. Ele estudou 32 anos, ele dedicou quase uma vida para estudar um ambiente em que pudesse criar abelha e que fosse confortável para elas, que a gente não só vivesse de forma extrativista, mas que a gente desse condições de boa sobrevivência e convívio para elas. Então, a colmeia dele padrão são 10 quadros na melgueira e 10 quadros no ninho. Isso aqui é o quadro, certo? Esse fio de arame aqui tem que ser de aço inox, certo? Se você comprar com um arame comum, ele vai enferrujar, vai torar. Você vai ter muito trabalho para estar trocando arame. Eu mesma tenho colmeia aqui, tem 5 anos, eu nunca troquei o arame. Se for arame de aço inox, você não troca. Raramente você vai trocar, certo? Então isso aqui é a melgueira. O que é que fica na melgueira? O mel. Aqui ela só vai botar mel, certo? Tem algumas colmeias que são adaptadas e elas conseguem colocar pólen. Mas a nossa mesmo, a gente só trabalha de produção de mel, certo? Acontece, eu sou desgastada mesmo. E aqui é o ninho. No ninho também é composto por 10 quadros e você vê a diferença, ó. Por que o quadro da melgueira é menor? Porque o mel ele pesa. Se ele fosse desse tamanho, porque nem tem uma parte que elas colocam mel que é de alimento, mas se fosse todos desse tamanho, ia pesar e ia quebrar mais facilmente os favos de mel, certo? A melgueira. Não está aqui, foi que eu tirei. Obrigada, professor Roberto. E essa aqui também, ó, arame inox, certo? São 10 quadros. Geralmente a organização interna das abelhas, elas são extremamente organizadas e limpas. É assim. Nesses 2 quadros do canto aqui ficam o alimento, que se refere a pólen e mel, certo? Que é o do alimento, a gente não coleta o mel daqui. E nesses quadros mais centrais vai transitando, tanto de pólen também, quanto de crias. Geralmente os mais centrais estão as crias mais novas. Por que elas colocam mais no centro as crias novas? Porque elas entendem que conforme vai passando a quantidade de quadros até chegar no meio, as suas crias estão mais protegidas, certo? Se eu vou fazer uma divisão aí de colmeia, eu vou tirar de quadro. Se eu vou fazer uma divisão dessa colmeia, eu vou tirar o quadro de outro. Depende de qual divisão você vai fazer, porque a gente tem vários métodos de divisão. A gente trabalha as divisões em X, 3X, 4X, dimensional. Então, se for em X, você vai precisar de outro sobrefio para fazer essa divisão.
Se for a 3 cheias, a gente pega de 2 em 2 quadros de 3 colmeias. 2 quadros eu pego um com alimento de fria, de outra colmeia eu pego um com alimento de fria e de outra eu pego um com alimento de fria. Coloco uma caixa nova, pego a quantidade de abelha certinho, que a rainha não veio e coloco lá. Certo? Outra coisa que tem que ser respeitada dentro de uma colmeia é o espaço abelha. E o que seria o espaço abelha? Se vocês quisessem levantar para ficar melhor para vocês verem, é todo espaço que tem livre dentro da caixa. Por exemplo, eu consigo colocar meu dedo aqui, não consigo? Aqui eu consigo colocar meu dedo? Consigo, né? Então todo esse espaço aqui entre os quadros, esse espaço entre os quadros e a caixa chama-se espaço abelha. É o espaço em que mesmo eu tirando, fazendo manejo, movimentando, eu vou colocar os quadros e não vou matar nenhuma abelha, inclusive a abelha rainha. Boa parte das caixas que não tem padrão, quando a gente coloca esse quadro aqui, por exemplo, ele toca dos lados, ele toca no fundo. Imagina se a abelha rainha está em um desses espaços, morreu. Então já vai interferir em todo o desenvolvimento da minha colmeia, certo? Então tudo tem que ser pensado. Essa entrada por onde as abelhas entram chama-se alvado, certo? É o alvado. Essa caixa é fundo. Pronto. Tem algumas colmeias que são com fundo removível, certo? Essa daqui é fácil para fazer a divisão em X, em que eu uso dois ninhos e faço a divisão. Mas para transportar eu prefiro a com o fundo colado, certo? Então toda colmeia, quando você for comprar, você tem que observar o quê? Se ela é padrão, se ela tem arame de aço inox, se ela respeita o espaço abelha, se ela é de uma madeira boa e durável. Se for pinho e eucalipto, você vai estar alimentando os cupins, porque elas botam furando, certo? Então, a melhor que vai ter mesmo é caraibeira, do meu ponto de vista. Assim, eu faço uma calda feita com óleo vegetal e própolis. Eu não uso a tinta, mas tem muita gente que usa tinta à base de água, certo? Não usar tinta com produto químico, como por exemplo tinta óleo, porque você está trabalhando com abelhas, é inseto. E geralmente esses cheiros fortes repelem as abelhas, certo? Então isso aqui é uma colmeia. Eu já tenho dado no slide porque eu pensei que não ia ter a colmeia aqui, mas tem, eu vou organizar para voltar. Ô, Tainá, e madeira nativa? Essa, mas caraibeira é nativa. Eu tô dizendo, aqui caraibeira sim tem, eu nunca vi. Aham, sim. Tem burana na tua propriedade? Não, burana é bom, só pé. Cedro. De cedro eu nunca vi, acredita? Não vou mentir. A cedra a única emburana que tem é a emburana de Camaru. Modo cheio, né? Cedro ela não gosta não, mano. Cedro não fica não. Tainá, o alvado é um espaço para circulação De ar também, mas principalmente a entrada delas. Não pode ter Essa nenhuma. daí ela não tem o orifício não, né? Não, Porque tem essa daí não é padrão. Ela não é o padrão Langstroth. Essa daqui é o padrão Langstroth, esse alvado dessa entrada. Quando tá no período frio, a gente fecha a metade, para diminuir o frio para as crias, porque se entrar muito frio, uma manhã. Fecha com madeira ou com outra? Madeira, com esponja. Se a gente não fechar, elas fecham. Elas deixam de produzir próprios dentro da caixa e produzem próprios para fechar o alvado, certo? Elas são. Vocês acreditam que elas nem fazem as necessidades delas dentro da caixa, elas fazem fora. Se entrar um bicho, uma cobra, elas vão tentar matar. E depois que elas matar, elas vão passar uma camada de própolis que vai evitar que saia mau cheiro e que suje a caixa. Quer fazer alguma pergunta? Certo, pode perguntar. Então, gente, vocês... Certo. Tem uma posição correta, né? Tem. Geralmente, quando a gente tem espaço na propriedade que a gente possa respeitar o posicionamento, a gente coloca a favor da nascente do sol. Porque assim que o sol nasce, elas começam a trabalhar. Mas se não tiver espaço suficiente dentro da terra, aí a gente coloca de uma forma que o vento não entre para dentro e não mate as crias. Isso é muito importante, né? E o alvado sempre tem que estar contra o alvado, que é isso aqui, sempre tem que estar contra o acesso. Eu vou chegar sempre por aqui. Eu abri a frente falada aqui. Eu sempre vou chegar por trás. Porque se eu chegar pela frente, a gente tem as guardas, as abelhas guardas, que vão nos receber de uma forma bem calorosa. Então é melhor a gente sempre chegar por trás. Certo? Isso. Sobre os EPIs, né? É de fundamental importância que o apicultor
entenda que ele tem que usar EPI para qualquer atividade dentro do apiário. Ah, mas eu vou só dar uma olhadinha, eu vou só olhar como é que elas estão entrando, elas estão entrando com fora, então. Vá com a roupa e vá com a fumaça. Fica só. Isso. Só se for para olhar, realmente pode ir. Agora, se for para fazer manejo, sempre vai com outra pessoa, porque um é responsável pelo fumigador e o outro para fazer o manejo dentro da caixa, certo? Ó, aqui eu trouxe 2 modelos de EPI. É ideal que o agricultor tenha um EPI para realizar atividades e um EPI para colher. 2 EPIs. Mas oficialmente a gente só tem um, né? Porque é caro, é como só um. Tem cores. A gente poderia. Certo. A gente tem cores padrão, como por exemplo o amarelo e o branco, porque eles tranquilizam as abelhas. Se a gente usar cores escuras como o vermelho, o verde, elas enxergam preto, porque a visão delas não enxerga colorido, sabe? Então elas vão enxergar, se for vermelho, vão enxergar preto, se for verde, elas vão enxergar preto. E o preto para elas é sinal de alarme, sabe? Elas vão vir atacar mais e vão ser mais defensivas. Então, o ideal é branco, amarelo, e se algum dia você encontrar, que eu já procurei, compra o azul celeste, que é a cor que tranquiliza elas, que lembra o céu, certo? Sim, diga assim, mas você falou Isso. E o outro é para atividades de manejo. Isso. Seria ideal você usar o amarelo para manejo e o branco para colheita. A minha sugestão era a seguinte, que eu achei muito interessante na que ele trabalha dentro da comunidade, as pessoas da comunidade trabalham fazendo tanta coisa, ele não por fora, né? E eu não sugestão com a frente, né? Isso, produzir. Já iria gerar outra fonte de renda e outra atividade dentro da cidade, né? Tem outra parte do EPI, que no caso seria a luva e a bota. Bota no modelo bota galocha, tá certo, gente? Então a bota fácil de limpar. Isso aqui é um formão e saca quadros, que a gente usa para puxar os quadros de dentro da caixa com facilidade. Esse aqui é uma centrífuga, ó, ela por dentro, ela por fora, que é onde a gente encaixa os quadros da melveira, coloca o cachê, como ele está ali, gira, quando a gente isopercula os papos e sai o mel, certo? Isso, é um pegador, a gente pega aqui, ele puxa. E aquela parte de ferro, essa parte aqui, ó, é para descolar, porque elas propolizam bem, então não é tão fácil de puxar. Gente, interessante, né, Tainá? Interessante dele lá, ele maneja tudo sem mim. Só que não é de carro, mas ele também tem É só para quem tem Então, EPI, alguns produtos de atividade, em que eu já tinha falado antes, né? A gente pode colher o mel próprio, produzir cera e autoxina. Isso aqui é só algumas das atividades, porque tem a geleia real, o enxame, gengibre produzido colmeia. Então, o apicultor, ele tem um grande leque para ele trabalhar, certo? Se você quiser algum investimento na atividade, invista muito. Divida seu apiário. Esse apiário aqui fica muito perto da Jurema. Eu vou colocar ele só para produzir próprio. Esse outro apiário aqui fica muito perto de espécies herbáceas como mameleiro. Esse aqui eu vou produzir mesmo, certo? Sabe o que? Na feira, fazendo produção artesanal. Aqui em Custódia, a gente já tem uma apicultora, mulher que trabalha com isso. O nome dela é Thaisa. Ela faz velas aromáticas, faz vários tipos de produtos. Isso, ela é filha do Dr. Zé Wilson. Ela trabalha, a cera dela é perfeita, a vela dela é realmente aromática, ela já me presenteou algumas. E é um trabalho assim lindo. Manda o link pra mim depois dela. Certo. Ela trabalha super bem. Ainda tem essa parte de cosméticos e produtos aromáticos. É a cachaça, né? Isso, e também, gente, como empresa, eu dou curso da produção de hidromel. Eu ensino a fazer a cachaça do mel, que é deliciosa. Na realidade, o hidromel ele tá mais para vinho do que para cachaça. Mas ele é extremamente saboroso. O curso que eu dei para a Codevasf é sobre a produção de hidromel, certo? É muito bom. E a cachaça é uma coisa muito simples de fazer. Quando a gente vê as pessoas falando, aí diz, não, mas deve ser difícil. Em uma manhã a gente faz mais de 40 litros de hidromel. Apesar de que tem um tempo dele ficar maturando, né, a levedura. É em torno de 3 meses, mas depois de 3 meses a gente já tem 5 litros de hidromel para vender.
Lá na e é um feira produto vendeu caro. muito. Essa casa vendeu muito. Tem muito valor agregado, né? Então, gente, agora uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual a atividade que para um pequeno produtor com mão de obra familiar, trabalhando 2 dias por mês, gera uma renda mensal de 2.300 sem atrapalhar as outras explorações tradicionais da propriedade? Não tem outra atividade. Se você me disser que tem outra, eu quero que você prove, porque eu provo para você que a agricultura é assim. Então, aqui tem algumas fotos de alguns apiários, de alguns apicultores que eu aprendi, né? São de Serra Talhada, para você ver. Tem a placa de sinalização organizada bem. Isso é o que a assistência técnica proporciona para todos Isso aí é o meu da Serra? Isso. Esse aqui é André. Esses aqui são de Mirandiba. A gente conseguiu a consulta do Fábio de Mel depois da assistência técnica, então eu trabalhei lá 1 ano. Eles conseguiram até aumentar a proporção do Fábio de Mel dentro de lá. E aqui a gente conseguiu provar. Não, a importância da segurança técnica para a produção é espetacular. Hoje eu vi o da Comunicação Testa, onde investe e faz investimento para usar todos. Não tem um acompanhamento. Mas é isso que eu sempre falei. Por exemplo, lá a gente trabalha com queijo. Né? Eu e o Filipe, a gente já se conhece há muito tempo. Antes mesmo dele ser técnico da Agro, eu e o Filipe, a gente já se conhecia, porque eu sempre trabalhei com derivados lácteos, caprinos. Aí eu estagiei, o meu estágio da faculdade foi em alguns laticínios lá na área do Agreste. Aí meu supervisor era o Filipe. A gente andou aí a maioria, boa parte, até em Alagoas a gente foi andando no laticínio, né? Então, sobre os projetos que a gente tem lá, a gente sempre teve projetos, sempre foi contemplado, mas nunca em um projeto de assistência técnica, então não desenrolava. Aí no período da faculdade que eu comecei a fazer pesquisas de iniciação científica dentro da região, aí foi que começou a produzir produtos, sair para feira, vender. E agora eu quero que vocês comprem o queijo da minha mãe, mas também comprem o meu mel, porque frite o queijo na manteiga, depois coloca o mel por cima, que vocês vão ver que negócio gostoso. Então aqui estão os meus contatos. Eu trabalho com assistência técnica pelo Sebrae e pelo Senar, mas também eu dou assistência técnica privada. Então quem tiver interesse, quiser anotar, me liga, a gente conversa, que nem nossa amiga ali, ainda vou conversar, para aceitar o diagnóstico, a visita de diagnóstico e eu fazer também o orçamento. Eu faço o orçamento para onde e como é que você quiser colocar na sua área, certo? E a gente também está com os projetos da Associação Rural nessa linha. Vamos agendar um dia? Aí a gente faz. Semana que vem, que eu vou viajar amanhã, viu? A gente faz. Eu também vou me encontrar com o bichinho ali para conversar. Então, minha gente, agradeço a atenção, a participação, as perguntas extremamente importantes. Estou à disposição, como o pessoal aqui sempre me consulta. Agradeço também a oportunidade, seu Roberto e seu Chico. Né? Vocês são nota 10 e eu estou botando fé que Custódia agora vai ser referência e que eles vão levar, juntamente com a associação, o nome de Custódia para o mundo, né? Desses eventos, participando, que já participaram lá da Expo Serra. Espero ver Custódia aí em todos esses eventos que tem. Biomel, Brasília, Feira de Agricultura Familiar. E agora vamos para Aparecida do Norte, em novembro. Parabéns! Mas o maior segredo que nós temos é uma segurança de que a produção que vocês tiverem, nós já temos mercado garantido. Então, se tivesse 10 toneladas hoje, a gente já tinha como. Eu também tenho os contatos, gente, de alguns compradores também para Muito fazer bem. o Roberto. Então, obrigada, gente. Obrigada, senhor Roberto. É isso aí, gente. Nosso carinho, nosso agradecimento. A reunião da SAPI, que é toda primeira, segunda-feira de cada mês. A sede está sendo na Sala do Empreendedor, nessa mesma rua Tenente Moura. E vocês são convidados para fazer parte, para somarem e para trazer os conhecimentos, e a gente juntos podemos construir e fazer de Custódia a cidade do doce e do mel. Espero que todos tenham apreciado e entendido. Quem tiver alguma pergunta, eu vou estar aqui um pouco mais.
Tem o livro de ata para assinar, quem faz parte da entidade, ou quem quiser assinar também. E mais um número aí, bora meu amigo bombeiro, diz o número aí, de 1 até 40. 32. 32, vamos lá, tomara que seja o seu.